Olá, que bom ter você aqui. Sou professora Denise Trombero Oliveira, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, sou uma pessoa apaixonada por botânica, trabalho com anatomia de órgãos reprodutivos e por isso vocês vão ver imagens de plantas ao longo dessa série que não tem nada diretamente a ver com botânica. Mas as plantas, especialmente no momento que a gente tem vivido, elas trazem uma alegria, uma vida, coisas boas para o nosso dia a dia. Então, elas vão estar aqui com a gente. Eu gostaria de, antes de dar sequência, dizer que essa série nasceu por demanda de alunos do mestrado profissional em ensino de biologia. Se você não viu o nosso tópico 1, dá uma olhadinha lá, nós fizemos uma live que foi muito bem recebida pelos alunos e por um público muito mais amplo. Tivemos muitos contatos que mostraram que vale a pena continuar investindo nesse projeto. Eu devo agradecer à minha instituição, o FMG, que me permite fazer esse tipo de atividade, que me dá autonomia para fazê-las e que me deu formação por meio do GIS, que é a Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino da instituição, e do CAED, o Centro de Apoio à Educação à Distância. Também não posso deixar de registrar o agradecimento à CAPES, que nos permite ter o ProfBio, nosso mestrado profissional em ensino de biologia, e assim chegar à educação básica por meio da formação de seus professores. Essa série tem previstos 9 tópicos de redação científica, acadêmica e científica, na verdade, e mais 9 tópicos de comunicação acadêmico-científica. Esse é um ponto de partida, já recebi algumas sugestões de outras possibilidades de assuntos para falar e, aos poucos, nós vamos fazendo esse projeto. Posso garantir que tem sido muito prazeroso aprender um monte de ferramenta nova para conseguir compartilhar com vocês. E uma das coisas que eu tive que aprender é trabalhar com vídeos, colocar isso para vocês via internet. Então agora vocês vão ficar com a vinheta da nossa série. E aí nós começamos o tópico 2. Esta é a série Vamos Nessa, Prof. Bio. Ela foi pensada para você, que precisa falar sobre projeto, que tem que chegar a um TCM e, portanto, precisa entender redação e comunicação, precisa pensar na estrutura do trabalho científico, ilustração, recursos visuais, precisa estar atento a como essa publicação vai acontecer, vai ser um artigo, vai ser um outro tipo de produto, vou publicar usando REA, vou usar Creative Commons. Preciso estar atento aos princípios éticos, à integridade que a ciência exige e ainda tenho que pensar em divulgar meus produtos, meus resultados em eventos. Se você tem todas essas palavras na sua cabeça hoje, esta série é para você. Vamos falar sobre redação e comunicação acadêmico-científicas. Vamos nessa, Prof. Bio. Então vamos lá. Nosso tópico 2 prevê discutir quais são os cuidados na redação do projeto. Na verdade, nós vamos discutir como redigir um projeto de TCM ou um projeto de pesquisa que pode ser adaptado para qualquer área que você que está assistindo a gente queira fazer. Gostaria de lembrar desse slide que eu mostrei no tópico 1, em que nós discutimos que é importante trabalhar a questão da ideia, a relação orientador-orientado, e o aprender a lidar com a página em branco que a gente tem no começo de qualquer nova tarefa acadêmico-científica. Você tem isso em mente, essa parte está resolvida, nós podemos dar andamento. Passo número 1 seria verificar as regras para a entrega de um projeto. Todo projeto é demandado por alguma instituição, por algum órgão, e quem demanda o projeto estabelece as regras. Eu posso não gostar delas, eu posso não concordar com alguma coisa, mas o que está estabelecido, se eu quero pleitear, participar daquele processo, eu devo seguir isso. Então, o primeiro passo é conhecer. Mas quem gosta de ensinar gosta também de curiosidades. Eu vou dar algumas dicas ao longo desses vídeos, tanto de formatação quanto da própria apresentação escrita das atividades. Então, toda vez que vocês virem esse papiro enroladinho aí, tem algo que vai ajudar vocês a escreverem melhor e apresentarem um arquivo final mais bem elaborado, que valorize
a ideia de projeto que você trabalhou com o seu orientador e colocou no papel. A primeira coisa que eu quero falar veio desse número que eu abreviei nesse título, que vai sumir logo daí, porque eu não devo usar abreviaturas em apresentações, em meus textos, especialmente se elas não vão ser explicadas. Essa é uma abreviatura óbvia, é claro, todo mundo entende que eu escrevi passo número 1. Mas quando eu olho primeiro e eu olho as duas notações que vêm em seguida nas minhas dicas de formatação, na verdade eu estou olhando para duas formas corretas de expressar e uma outra que não é tão correta assim, mas que é aceitável. A terceira é aceitável. Aceitável, mas não é a melhor e mais precisa. Só que as duas primeiras são coisas diferentes. Quando eu uso o O em índice e sublinho, eu estou falando de ordinais. Eu estou falando, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, que é muito diferente de quando eu só uso a letra O minúscula em sobrescrito. Isso significa grau. Então, quando eu escrevo dessa maneira no meu projeto, eu posso escrever 2 graus, ano, tal. E isso está equivocado. Você faz essa marcação muito facilmente usando o Word ou qualquer outro editor de texto. Basta que você digite a letra O minúscula, marca essa letra O, a nossa segunda linha aponta isso, e coloque em sobrescrito e sublinhado, como está destacado em vermelho no nosso quadro. Bom, quais são as regras que o Prof. Bio divulgou? No dia 15 de maio, foi liberada para toda a comunidade do Prof. Bio um documento falando tanto de projeto quanto da redação do trabalho final. Para o projeto foram colocados esses itens. Bom, a capa é um modelo que você aplica, não vamos preocupar com ela agora. O resumo do projeto, ele deve ser a penúltima coisa que você vai escrever. Você pode até ir anotando ideias como um primeiro rascunho dele, mas não se preocupe nem tente fechar o resumo enquanto os outros itens do projeto não estiverem desenvolvidos. De qualquer modo, aqui tem uma limitação. O resumo no Prof. Bio deve ter no máximo 250 palavras. As pessoas que travam de frente a folha em branco são as mesmas que têm uma dificuldade grande de depois controlar e só escrever as 250 palavras. Eu coloquei aqui um exemplo, eu tirei da nossa playlist do canal, a apresentação dessa playlist, peguei o texto que eu coloquei lá é maior do que as 250 palavras, eu tive que cortar no final. Eu faço isso marcando, eu verifico, marcando no editor de texto que eu uso e coloco no menu revisão, contar palavras. E eu vejo ali que eu estou exatamente com 250 palavras, mas eu tive que cortar o meu texto. Ele não está completo aí. Uma coisa importante é que eu tenho que escolher as palavras corretas. No resumo, eu não fico repetindo informação. Na tentativa, às vezes, de enfatizar, a gente escreve com muita palavra, quando na verdade a gente pode passar a mesma mensagem de uma maneira mais concisa, mais direta ao ponto, e a ideia do resumo é essa: ser objetivo nas informações que você pretende passar. Aqui eu tenho também dicas de formatação. Resumo é um pouquinho diferente do resto do texto. Ele é escrito em um parágrafo contínuo, não tem recuo de parágrafo no começo e não tem citações, chamadas de figuras, tabelas, nada disso. É um texto direto ao ponto do seu trabalho, que depois no final a gente volta nisso para comentar como é que a gente elabora. Depois nós temos que escolher as palavras-chave e o Prof. Bio exige um mínimo de 3 palavras. Para este texto relativo à série, eu escolhi as palavras-chave que estão apontadas aqui. Eu poderia colocar só 3. Eu poderia me manter com as que eu destaquei em azul: comunicação, Prof. Bio, redação. Vejam que eu coloquei as minhas palavras em ordem alfabética. Isso não é uma exigência, são 2 métodos de ordenação.
ou usamos ordem alfabética, ou, se foge dela, eu entendo que você estabeleceu uma ordem de importância, da palavra mais relevante para menos relevante. Como eu não queria, para mim todas elas são igualmente importantes neste trabalho, nessa proposta de série, eu coloquei em ordem alfabética. E eu quis ampliar, porque além de Profibio, Comunicação e Redação, nessa série eu vou falar sobre ética, ética científica, ética na publicação. Vou falar sobre os produtos que o Profibio pode executar e produzir e publicar, projetos. Vou falar de trabalho de conclusão de mestrado. Então, elenquei todas essas palavras-chave porque eu tinha uma limitação só de mínimo e não de máximo para me expressar. Depois a gente comenta um pouco mais. Depois nós temos o corpo do projeto. Aqui estabelece-se uma limitação de número de páginas, da introdução até o item que pede que eu mencione a comprovação de aspectos éticos, eu posso usar 12 páginas, não mais que isso. E tem um pouquinho de regra nesse pacote. Então, eu peguei um projeto de uma aluna que me autorizou a usar dessa maneira. Ele está todo formatado, ele tem todos os itens de introdução à comprovação. E aqui vocês vejam que a formatação ela é muito variada. Tem lugar que tem quebra de página. Quando eu tenho uma tabela, ela começa na página seguinte. Eu tenho uma figura inserida, essa figura fica próxima do topo da página. Eu tenho referências bibliográficas ao final e essas estão formatadas segundo o padrão que se espera para elas. Isso é um trabalho que eu faço ao final da redação. Eu vou redigindo e ao final eu padronizo toda a formatação. Vou ilustrar como é que está esse projeto. Na página 1, a gente começa com a introdução, para contar as 12 páginas que são aceitas dentro do mestrado profissional do Profibio. Na página 5, começam os objetivos e, em seguida, na mesma página, o item de metodologia. Ele segue até a página 9, onde aparece a descrição de produto previsto para esse projeto de TCM. E na página 11, o cronograma, essa tabela que aparece aí, é um cronograma das atividades para a execução desse projeto. Na página 12, tem uma expressão relativa à comprovação dos aspectos éticos que eles de fato foram levados em conta. E eu tarjei de cinza as páginas de referências, que elas não são contadas e podem ser uma, duas, ou o número que eu realmente tiver usado. Só que, às vezes, quando eu escrevo um projeto, venço a barreira da página em branco, faço uma boa revisão de literatura, eu acabo escrevendo muito mais. Neste aqui, por exemplo, eu tinha 4 páginas, além das 12 limites do meu texto, do corpo do projeto. Essas páginas precisam sumir. O jeito que a gente pensa de imediato é, muda a formatação. Marquei o texto, tirei espaçamento 1,5 entre linhas, coloquei espaçamento 1, só um separador de parágrafo, um espaço antes de cada parágrafo, e pronto, estou com 10 páginas aí, ainda falta colocar o cronograma de atividades e a comprovação dos aspectos éticos, 12 redondinho, ok? Não está ok. Isso aqui não está bacana, não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que trabalhar o nosso texto para que ele seja apresentado de uma maneira concisa. E para evitar essa tentação de mexer na formatação, também temos uma padronização dentro do programa. Seu projeto vai ser entregue numa formatação em página 4, em fonte Times New Roman, tamanho 12, todas as margens de 2,5 centímetros e entre linhas 1,5. Então, são 12 páginas equilibradamente para todos os alunos do Profibio. No tópico 1, a partir de uma questão que foi feita, eu comentei a motivação de ter um limite. E no caso do Profibio, esse limite tem que ser levado muito a sério. Nós temos 500 alunos entrando a cada turma. São 500 projetos sendo julgados pelo mesmo conjunto de pessoas. Eles são julgados nas unidades, nas associadas Profibio. Depois de aprovados, eles vão para a Comissão Nacional, que analisa todos. Então, realmente, eu preciso aprender a mostrar a ideia que eu tenho
e o que eu pretendo fazer com essa ideia com um limite de extensão. E no nosso caso, esse limite são as 12 páginas. Então tá, por onde que eu começo? Vamos para o passo 2. Já que eu tenho tantos limites, tantos itens para desenvolver, por onde eu começo? Começa lembrando do que a gente comentou no tópico passado, no tópico 1. Truques da Escrita é um livro de Becker, de 2015, que explica que o melhor jeito de encarar a página em branco é desenvolver um primeiro rascunho. Eu coloco tópicos, eu coloco palavras soltas, não importa como eu comece a preencher esses campos que eu tenho no meu arquivo. Eu lanço a ideia que eu tenho. A partir desse lançamento, eu vou revisando esse texto, vou reelaborando, preenchendo as lacunas, e aí sim eu tenho um por onde começar. A minha sugestão é que vocês esqueçam os itens que eu taxei nesse slide e que foquem no corpo do projeto. Vamos focar no corpo, na parte textual, porque essa é a que vai te tomar mais tempo. E as primeiras dependem desse texto ser feito, o cronograma também depende. Referências você vai construindo à medida que você leu qualquer coisa, acrescentou na introdução, acrescentou na metodologia, você já inclui a referência. Então, isso tem que ser construído junto. Vamos voltar nas dicas de formatação. Estou lá travado na minha página em branco do meu computador. Coloque os itens. E a minha sugestão é que vocês insiram quebra de página onde as setas vermelhas estão apontando. O resumo termina numa página, ele tem uma página só para ele e palavras-chave. A capa tem uma página própria segundo o modelo. A introdução começa na página 1, na linha 1 dessa página 1. Depois eu preciso colocar uma outra quebra de página para o cronograma de atividades, porque é uma coisa tabular e a apresentação de tabelas quebrada entre páginas é um equívoco muito sério de apresentação de um projeto ou dos resultados de qualquer trabalho, não é aceitável. Também para as referências, porque elas não entram na contagem das 12 páginas, então te ajuda se você deixar já a parte. Mas por que que eu vou trabalhar com quebra de página? No editor de texto, que acho que a maioria usa, basta eu ir no menu inserir, quebra de página está logo no lado esquerdo aí da sua tela. Eu posso fazer isso com Enter. As marcas de Enter estão aí, de mudança de parágrafo. Muitos alunos fazem isso. Enchem de marcações de parágrafo, só com os títulos, ao invés de fazer a quebra de página. Esse arquivo vai funcionar? Vai, mas vai dar um trabalhão para você que não vale a pena. Então vamos ser inteligentes, usar a tecnologia a nosso favor. Se eu insiro um texto, toda a página seguinte foi empurrada para frente. Então, o que está ali na elipse, que é o tópico seguinte, que deveria ser a primeira linha da página, foi lá para o meio da página. Eu tenho que voltar e cortar tudo. Ao passo que, se eu faço quebras de páginas, e aqui eu estou vendo a indicação delas, inclusive, aí nas páginas em branco, onde eu coloquei a quebra, ela está indicada, eu posso inserir quanto texto eu quiser. 4 páginas, 5, 8, 10 páginas, e a página seguinte vai começar na linha 1 com o novo tópico que eu tenho. Então, usem que vai valer a pena. Bom, vamos lá então nos nossos itens de projeto que a gente precisa preencher. Primeiro, vamos pensar na redação da introdução. Não que você tenha que fazê-la primeiro. Você pode começar construindo introdução, objetivos, material e métodos mais ou menos simultaneamente. O importante é que você seja consistente em todo o seu projeto. E aí eu vou trazer uma dica de expressão escrita, que também é importante de padronizar, de gerar consistência no seu trabalho. Eu coloquei introdução em maiúscula no meu título. E eu fiz essa opção porque aí eu estou considerando a palavra introdução um nome próprio. É o nome de uma seção do meu projeto. Mas eu poderia, dentro de um outro contexto, escrever introdução. A introdução da atividade X não foi realizada adequadamente. Eu vou escrever isso e eu vou usar a introdução em minúsculo.
A questão é que não sou eu que escolhe se coloca maiúscula, se coloca minúscula. Dentro de documentos formais, nós seguimos as regras da língua e temos normas para uso de maiúscula. Eu uso maiúscula no início de sentença, no início de frase, eu uso maiúscula em nomes próprios. Eu não uso maiúscula em toda a extensão. Essa é uma regra muito importante. Posso usar isso num título? Escrever a introdução no meu projeto tudo em maiúscula? Ok. Isso eu estou dando um destaque, é uma palavra curta. Mas textos escritos em maiúsculas, hoje em dia, né, na era das mídias sociais, elas têm uma conotação de agressão, de gritar com alguém. Então, isso já é absolutamente indesejável. Mas mais que isso, elas são de difícil leitura. A maioria das pessoas reconhece muito mais facilmente uma palavra quando ela é escrita em letras minúsculas ou só com a inicial maiúscula. A gente tem um reconhecimento rápido. Isso já foi estudado, está bem fundamentado. Esqueçam. Tudo em maiúscula não se usa, isso não fica bem. E fica difícil de ler, fica cansativo. Então, evitem. Usem maiúscula em início de frase, usem maiúscula em nome próprio. Eurípides, autor grego, filósofo de muitos anos atrás, dizia que um começo ruim faz um final ruim. Não começa mal e termina bem. Então, introdução, você tem que apresentar com muita clareza, com muita concisão, com muita precisão, de modo que o seu leitor comece a avaliar seu projeto, a analisar seu projeto, e ele realmente acredite que vai haver um final feliz naquela história. Construa isso a partir do início do seu projeto. Quem assistiu o tópico 1 viu esse slide lá. Eu puxei para cá porque aqui eu tinha simplificado e na introdução eu descrevo por que eu faço esse trabalho, nos objetivos o para que eu faço e em material e métodos como eu faço. Para fundamentar introdução e material e métodos, eu vou fazer uma revisão de literatura consistente, eu vou buscar os trabalhos originais, vou ler esses originais, vou repetir esse processo, vou fazer isso várias vezes para me fundamentar. Mas não é só um porquê tão simples assim. Né? Para redigir uma boa introdução, eu preciso deixar claro qual é a motivação para eu fazer esse trabalho. Por que eu resolvi fazer? É algo da minha vida de professor da escola básica, de professor de biologia? É uma observação que eu faço? Eu quero preencher uma lacuna que eu sinto de material didático, de abordagem pedagógica diferenciada para um determinado tópico da biologia? Essa é a minha motivação e ela tem que ser explicitada. Absolutamente necessário é colocar a fundamentação teórica de tudo o que eu vou fazer. Se eu optei por uma determinada metodologia, eu tenho que pesquisar sobre essa metodologia e ver o que outros fizeram antes de mim. E não repetir o que eles fizeram e dar passos adiante do que eles fizeram. Me apoiar nos trabalhos que já foram publicados para acrescentar conhecimento. E eu devo acrescentar também uma justificativa desse projeto. Por que é importante fazer isso? Aonde esse projeto vai me levar? E aí eu vou aproveitar esse início aqui para já fazer uma outra dica de expressão escrita, que se refere às abreviaturas. É muito comum a gente pegar um projeto, começar a ler esse projeto e aparece uma sigla ou uma abreviatura que não é tão familiar para a gente e não está explicada. Então, quando eu uso uma abreviatura, por exemplo, essa que eu coloco aí, AV, ela remete para as pessoas a alguma coisa. Provavelmente todo mundo pensou em Avenida X. Eu pensei na hora que eu vi. Mas essa abreviatura se referia à aviação. Toda vez que se fala em aviação abreviada, a abreviatura é essa. Então, abreviaturas não podem ser usadas, mesmo aquela que eu considero mais óbvia, de conhecimento geral, sem eu explicitar, por extenso, na primeira menção nesse trabalho que eu estou colocando no papel. Então, na primeira menção, eu coloco por extenso, por exemplo, mestrado profissional em ensino de biologia,
Entre parênteses eu coloco a sigla ou a abreviatura que eu vou usar. Se eu tenho uma expressão que eu repito muitas vezes no meu projeto, por exemplo, tecnologias de informação e comunicação, TICS vai ser uma abreviatura interessante, uma sigla interessante de eu utilizar. Mas a primeira menção eu preciso ter feito por extenso e aí remeter para que forma eu vou me referir. Feito isso a primeira vez, ao longo do meu texto todo, eu utilizo a forma abreviada dessa palavra ou desse conjunto de palavras, exceto no início de frase. Em início de frase não usamos abreviatura, a gente escreve por extenso. Isso vale até para nome científico, não sei se vocês já observaram. Os nomes científicos, nomes de espécie, eles são compostos pelo nome genérico e pelo epíteto específico. O genérico eu posso abreviar, exceto quando eu estou no início de período. Início de frase eu não abrevio palavra nenhuma, eu escrevo por extenso. Ok, dentro da motivação, então, eu preciso mostrar a importância que o meu projeto tem. No item de justificativa, que pode ser um subitem formal, demarcado na introdução, ou pode ser simplesmente uma sequência de texto, eu vou vender o meu peixe, vou mostrar que isso aqui é bacana, é o melhor projeto que tem. Se eu fosse você, me ajudava, porque isso aqui vai revolucionar o ensino de biologia. Essa é a ideia. Eu vou mostrar que eu tenho paixão por aquilo que eu resolvi fazer. Mas eu não posso mostrar só isso, eu preciso também colocar citações precisas de quem veio antes de mim. É mais ou menos aquilo do dar a César o que é de César. Precisamos reconhecer outros pesquisadores e mostrar que nós fizemos o dever de casa de quem está escrevendo um projeto. Fizemos nossa revisão de literatura. Eu preciso de fazer citação? Precisa, com segurança. E eu tenho que pensar nesses itens que eu estou elencando aqui. Vou destacar cada um deles. As normas estabelecidas. Quem estabelece a norma para eu fazer a citação é quem está recebendo aquele material. Eu estou escrevendo um projeto para o Profibio. O Profibio pode dizer: eu quero que você faça citações segundo a BNT. Não fez isso, viu, gente? Eu acho muito bom, porque existem outras normas, por exemplo, de alguns periódicos, que são mais, vamos dizer, mais palatáveis, mais fáceis da gente aprender e lidar com elas, e não acho necessário o uso das normas de ABNT mesmo. De qualquer modo, há instituições dentro da rede Profibio que eu sei que exigem que dissertações e teses sejam escritas adotando as regras da BNT. Então, seja consistente. Ou você escolhe uma regra de um periódico, talvez um periódico que você pretenda publicar uma parte do seu trabalho depois, e você já antecipa fazendo, desde o projeto, uma sequência que é compatível com o que você vai utilizar, ou eu faço pela BNT, porque isso me é demandado, ou porque eu gosto, só que tem que ser consistente. Da primeira citação à última, eu tenho que manter o mesmo padrão, eu não posso variar nisso. Como é que eu chamo autores e trabalhos no texto? Eu posso chamar dentro da frase, dizendo que, segundo fulano, no ano tal, ou segundo fulano e cicrano, segundo fulano e colaboradores. Bom, mas eu não escrevi isso ali, né? Eu posso usar no final da frase. Eu descrevo um contexto e faço a referência entre parênteses, autor, ano. O que eu destaquei com os círculos e elipse vermelha são coisas que variam dependendo da norma que você está adotando. O E de dois autores pode ser, por exemplo, aquele E comercial, E de imprensa. Posso ter vírgula entre autor e ano ou não ter vírgula e autor e ano. Pode ser uma sequência direta, um espaço apenas. E quando eu tenho 3 ou mais autores, colaboradores de um trabalho, eu normalmente abrevio dizendo o primeiro autor, o sobrenome do primeiro autor, et al. Al é uma abreviatura de ali, alia e alie, que é e outros e outras e outros com
os dois gêneros. Então, para evitar essa questão de gênero, abrevia-se o AL do latim, que é cabível para todas as formas de composição de colaboradores. Por isso que o ET não tem o ponto, ele é E, e o AL tem o ponto, porque ele é uma abreviatura de outros. Okay? Então, não se esqueçam de fazer isso, mas seja consistente ao longo do texto todo. Em alguns casos, a gente faz citações que são diretas. Algum autor escreveu um conceito com tal cadência, tal perfeição, tal iluminação, que eu não quero mudar nenhuma palavra. Eu quero citar exatamente como ele fez. Como fazer isso sem cometer plágio? Nós vamos falar de plágio no tópico 3. Faço isso fazendo citação direta. Por exemplo, eu peguei lá aquele meu texto da nossa série, da nossa playlist, e mostrei como que a BNT lida com citações literais longas. Esse que está no quadro no retângulo vermelho é um texto citado literalmente. Para a BNT, eu faço um recuo de 4 centímetros da esquerda, da margem esquerda do meu trabalho, e diminuo o tamanho da letra. Se eu estou usando times 12 no meu texto, como é a nossa norma, a BNT me manda usar times 10 nesse texto de citação literal. Ai, desculpa, é uma das coisas da BNT que eu não consigo gostar. Eu já estou naquela idade que o óculos é indispensável, tem gente que precisa mais do que eu ainda. Times 10 ninguém merece ler. Não é uma coisa prática. Então, você pode, não usando a BNT, se você tem essa liberdade, se não é uma exigência institucional, coloque na mesma letra que você tem. Faça o recuo, porque ele chama a atenção do leitor que este texto não te pertence. E aí, se eu não mudei o tamanho da letra, eu preciso colocar entre aspas. Aspas, começo a citação, aspas no fim da citação. E é importante que quando eu citar o trabalho que disse isso, como a citação é literal, eu facilite o trabalho de quem quiser ler na fonte. Eu coloco autor, ano, ou autores, ano, e a página que esse texto literal foi retirado. Bom, eu posso fazer citações literais curtas, e essas aparecem sem destaque na formatação no meio da minha frase, mas eu faço reconhecer que elas são citações literais do trabalho de outra pessoa pelo uso das aspas. Esse primeiro exemplo que está aí, ele foi retirado no manual da UFPR, publicado em 2017, que é sobre a BNT. E isso está bem explicado lá. Então, eles citam uma possibilidade de, segundo um determinado autor, um determinado ano, uma determinada página, abre aspas. Tal frase assim assado. Na elipse, eu destaco que nesta frase já usava aspas antes. Então, como eu vou usar aspas duplas para o texto que eu estou importando desse outro autor, eu transformo as aspas que ele tinha usado em aspas simples. E ela fica dentro desse conjunto. Essa é a forma da gente citar. Eu posso usar isso até no título de um trabalho. Esse é um trabalho que eu gosto bastante, do professor Salatino e do professor Buquerite, publicado em 2016, sobre cegueira botânica. E eles colocam no título, entre aspas, mas de que te serve saber botânica? Essa é uma referência a uma obra de Machado de Assis. Por isso que eles tiveram o rigor de manter esse título entre aspas. Eles poderiam ter perguntado isso naturalmente, eu posso usar essa frase, mas ela foi escrita antes por um autor, foi publicada e eles referiram dessa maneira no texto. No meio do texto também, por exemplo, quando eles mostram o que é a cegueira botânica, né? Imagina se você mostrar uma foto de uma savana africana que tem árvore, arbusto, gramínea e girafa. Mostra essa foto para qualquer pessoa. Provavelmente ela vai dizer girafa. O que ela viu é girafa. Se você falar mais o que, talvez ela veja as árvores. E se você insistir muito, talvez um dia chegue nas gramíneas. Esse é o perfil da cegueira botânica. Vejam que girafa está entre aspas, porque está se referindo ao que o outro diz, mesmo não sendo uma citação de um autor, os autores deste trabalho destacam porque elas não são a menção deles. Eles não falariam da girafa, provavelmente eles iam falar de um detalhe da gramínea que estava lá atrás daquela girafa.
Nesse mesmo texto, eu vou aproveitar para tirar uma outra dica de expressão escrita: o uso de itálico para palavras e expressões em língua estrangeira. Nós fazemos isso nos nomes científicos, né? Nomes de espécie, gênero e o epíteto específico, eles são grafados em itálico. Mas qualquer palavra em língua estrangeira deve ser destacada no meu texto assim. Então, eles se referem à botânica, que era alcunhada como ciência amabilis, né? A botânica passou a ser uma ciência quase descartável. Eu não concordo tanto com isso, mas talvez seja porque para mim não é. Importante é que ciência amabilis está em itálico, o restante do texto não. Se eu usar uma palavra em língua inglesa ou francesa, qualquer língua estrangeira do texto, eu devo destacar com itálico. Ok, vamos continuar nas citações. Como é que eu faço citação direta? Um texto que me interessa, mas quando eu vejo que tem um erro de grafia, de digitação, de concordância naquele texto, será que isso não vai fazer parecer que fui eu que digitei errado no meu projeto e estou desmerecendo o trabalho daquele autor? É importante a gente registrar quando existe erro no material que a gente vai citar. Isso no ProfBio é especialmente interessante lá na hora de compor os TCMs. Vamos voltar a falar isso nos próximos tópicos. Muitas vezes a gente usa extrato de texto que o aluno fez. E muitas vezes esse texto tem erros de gramática, de ortografia. E se eu estou usando o extrato dele, eu tenho que deixar exatamente como ele falou. E aí, nesse caso, eu tenho que manifestar que esse erro não é meu, especialmente para mostrar que não fui eu que digitei errado. Eu sempre pergunto aos meus alunos, quando eu percebo um erro em citação direta, confira, você conferiu? É isso mesmo que o autor escreveu? Confere lá, né? Porque senão eu devo colocar essa expressão. Aí eu tenho certeza que o autor escreveu daquele jeito. Tem duas expressões latinas que eu posso usar ao final de uma citação direta, que está entre aspas, que está destacada no meu texto, e que tem uma coisa inadequada qualquer que eu reconheço, eu coloco um parênteses na frente e digo que aquele texto está ipsis literis, quer dizer, nas mesmas letras que o autor usou. Ou posso usar ipsis verbis, que é nas mesmas palavras que aquele autor usou. Então, eu dou a informação para o leitor do meu projeto, do meu trabalho, do meu TCM, de que aquele equívoco que eu estou enxergando, ele não é de minha responsabilidade, que eu não posso corrigir, porque eu estou fazendo uma citação literal. A maior parte do tempo que a gente faz é citação indireta, né? Nós vamos fazer citações que são paráfrases e que são condensações. Eu posso ler vários trabalhos que falam de uma mesma ideia, ensino por investigação, por exemplo, tem uma vasta literatura, e eu leio vários trabalhos e puxo de autores conceitos que eu vou adotar. Eu escrevo esses conceitos com as minhas palavras, com o meu estilo, e cito esses autores porque eles são os autores intelectuais daquela ideia que eu estou reproduzindo ali. Na condensação, a única diferença é que eu estou pensando em grandes textos. Eu li um capítulo de livro, eu li um livro inteiro e estou sintetizando isso em poucas palavras. Mas, da mesma maneira, eu uso as minhas palavras e não exatamente trechos que o autor usou. Isso é o maior cuidado que você tem que ter para não cometer plágio involuntariamente. Tudo que você leu, tome nota com a referência de onde você tirou. Tenha certeza se você já escreveu com as suas palavras diretamente ou se você está adotando o texto do autor. Se está, faça a citação direta. Se não, na maior parte do texto é o que se espera, faça a sua interpretação sobre a literatura e coloque as citações indiretas. Esse último, a citação de citação, que é quando eu uso a palavra latina apud, quer dizer, foi citado por alguém, é quando eu não li um trabalho e eu quero fazer uma citação. Eu li o trabalho de Beltrano e Cicrano, do ano X, e eles falaram que o fulano, no ano Y, disse aquilo que eu queria colocar. Então, eu vou lá e cito que eu não li o fulano, que eu estou citando o fulano apud Beltrano e Cicrano.
Então, é o fulano citado por Beltrano e Cicrano. O problema, gente, é que hoje, com a internet, é muito difícil dizer que eu não consigo achar uma referência. Só se for uma referência muito antiga, um livro, algo que tem pequena circulação, porque hoje está tudo disponível na internet. Então, eu acho aceitável num projeto se for uma ideia muito importante e que você descobriu meio às vésperas de entregar seu projeto. Só li aquele trabalho no final, não deu tempo de eu olhar a referência dele e buscar o original para os próprios olhos, observar aquele texto e tirar as minhas conclusões sobre o que fulano disse e fazer a citação direta. Então, é cabível no projeto? É, nessa circunstância que você não teve o tempo devido, porque você encontrou aquela citação muito em cima da hora, foi um trabalho difícil de localizar, trabalhos difíceis de localizar, os serviços de biblioteca nas instituições ajudam, nós temos serviços de comute, né? A comutação faz trocas entre bibliotecas e nós temos, pelo menos na UFMG, isso é uma verdade incontestável, nós temos bibliotecários que são fanáticos por vencer um desafio. Você põe uma referência difícil na mão dele e acha que não dorme enquanto não consegue achar o trabalho. O fato é que a gente tem uma condição muito boa para localizar essas referências e isso faz com que nós tenhamos um trabalho mais efetivo, mais funcional e mais preciso. Eu posso me responsabilizar porque eu li o autor na fonte. Se for necessário manter uma citação ou outra citado por alguém, faça isso no projeto e tenha o rigor de, durante o desenvolvimento do seu TCM, buscar o original e ler na fonte para poder fazer citação direta no final das contas. Então, o que uma boa introdução vai trazer para nós? Resumida de dois livros que são referências muito importantes da redação científica e acadêmica também, de Schimmel e de Gastel e Day. Gastel e Day é a 8ª edição que está o livro, então dá para a gente entender que, de fato, é um material muito bem aceito. Né? Uma boa introdução tem que deixar claro para mim a natureza e o escopo do problema que eu estou investigando. Pode ser um problema que a minha prática pedagógica apontou, pode ser um problema que eu reconheci pelo levantamento da literatura e isso me deu uma ideia de um trabalho que eu vou fazer. Mas isso tem que ficar claro. Tem que ter explícita uma revisão de literatura completa, pertinente a todos os assuntos que eu vou abordar naquele meu trabalho. Os conceitos específicos devem estar explicitados. Quem vai ler seu projeto não necessariamente conhece cada detalhe daquilo que você vai fazer. Nenhum de nós sabe tudo. Então, é importante que o projeto abranja os conceitos específicos com muita clareza, com muito detalhe. Qual o método de investigação que você vai usar e por que você escolheu isso? Eu vou fazer uma pesquisa que é qualitativa ou vou fazer uma pesquisa que é quantitativa? Vou juntar as duas abordagens? Vou trabalhar com pesquisação? O que eu vou fazer? Que método eu estou adotando para fazer esse trabalho? E por que eu escolhi isso? A literatura está cheia de informação para nos amparar. E ao final da introdução, mesmo no caso do projeto Profibio, que existe um capítulo de objetivo à parte, é importante que a introdução termine sintetizando que pergunta ou que perguntas você quer responder com esse trabalho. E, em alguns casos, é bem plausível você colocar uma hipótese a testar. Não é para todo projeto do Profibio, não é para todo projeto, por exemplo, da anatomia vegetal, que é minha área de pesquisa dentro da botânica, que a gente vai explicitar hipóteses. Muitas vezes é uma pergunta que eu quero responder e repetir isso dizendo uma hipótese é simplesmente fazer a mesma coisa 2 vezes. Então, foque na sua pergunta de trabalho. O que você vai responder quando escrever seu TCM? O que você vai escrever lá na conclusão do TCM? É isso que essa pergunta final pede. Bom, então aí depois que eu fiz a introdução, fechando a introdução, eu vou expressar meus objetivos.
Eu devo separar objetivo geral e específicos. Objetivo geral, ele é um objetivo único, ele é abrangente, ele engloba a ideia do seu trabalho como um todo. Já os objetivos específicos, eles têm uma variação em número. Um projeto não é bom porque tem 10 objetivos específicos, às vezes, inclusive, ele é ruim e pulverizado porque ele tem tantos. Ele tem que ter o número adequado a expressar as metas que eu pretendo atingir nos vários momentos desse trabalho que eu vou realizar. E ele deve ser escrito sempre partindo de um verbo no infinitivo, o nome do verbo, e é um verbo que indica uma ação, ele é verificável. É como a gente usa a redação de objetivos pedagógicos, né? Dentro de uma atividade didática nossa. Mas o que eu, pesquisador do ProfBio, quero atingir durante o meu trabalho? Eu quero redigir um livro? Eu quero elaborar uma sequência didática? Eu quero produzir jogos que sejam aplicáveis em várias condições distintas? Em alguns casos, a gente coloca objetivos que a gente pode dizer, entre aspas, que seriam mais filosóficos. Eu quero sensibilizar o meu aluno em relação ao conteúdo de botânica. Como que eu vou fazer isso? Será que não tem uma expressão mais precisa de uma ação que eu vou fazer com o meu aluno que vai gerar essa sensibilização? Então, pense nos objetivos com esse olhar de leitor. Tudo que você escrever como objetivo específico, eu devo enxergar como é que você vai atingir a hora que eu ler o seu item de material e métodos. Vejam que aqui eu não usei metodologia, isso é uma opção minha, fiquem à vontade. No ProfBio, inclusive, na indicação vem como metodologia. É comum na área de humanidades chamar esse item de metodologia. Na área biológica, que é onde eu tive toda a minha formação e minha carreira até agora há pouco, a gente trabalha com material e métodos. Por que eu prefiro? Porque metodologia, apesar de ter esse sentido de o conjunto de materiais e métodos de um trabalho, ela é também o estudo do método, então me soa mal chamar esse item de metodologia. Eu prefiro ser direta e dizer, aqui eu vou descrever qual é o material que eu trabalho, e quais os métodos que eu vou utilizar. Material já é uma palavra que dá conotação coletiva, então eu não preciso pôr no plural, e assim eu tenho uma apresentação e a partir daqui é assim que eu vou referir. Importante nesse item é a palavra que está em destaque. Ele tem que ser um item escrito com tal clareza, com tal nível de detalhamento, que permita a outra pessoa reproduzir o meu trabalho. A reprodutibilidade deste projeto tem que ser precisa, senão esse item foi mal elaborado. O que eu vou incluir nesse item de material e métodos? Que local que eu vou executar o meu trabalho? É só na minha escola? Eu vou usar ambientes não formais de ensino? Uma praça, um parque, um jardim botânico? Eu vou trabalhar com ambiente virtual? Cada vez mais nós vamos trabalhar com ambiente virtual. Estou eu aqui dando aula pela internet, né? Coisa que eu não pensava, não imaginava no começo desse ano. Então, eu devo dizer todos os locais onde a execução desse trabalho vai acontecer. Eu tenho que referir quais serão os participantes. Os nossos alunos da educação básica, do ensino médio, que vão trabalhar com os mestrandos ProfBio, que são seus professores, eles são participantes nesse projeto de pesquisa. Esse é o termo que a pesquisa qualitativa adota. Toda pessoa que passa alguma informação, que desempenha qualquer atividade dentro do seu projeto, ela tem que ser reconhecida como participante. Eu devo descrever, e aí é minúcia, gente. É aqui que eu vou conseguir fazer a reprodutibilidade desse projeto. Cada etapa a ser desenvolvida para a consecução dos meus objetivos. Se eu botei 10 objetivos específicos aqui dentro, eu tenho que ter reconhecíveis atividades, procedimentos, protocolos que me permitam atingir todos os 10. Eu devo dar, inclusive, uma abrangência dos conteúdos de biologia que eu vou abraçar.
Eu posso estar interessada em desenvolver um determinado tipo de produto, por exemplo, um glossário ou um jogo, mas eu vou usar nesse jogo que conceito de biologia? Nesse glossário, qual vai ser a delimitação, a abrangência desse trabalho? Porque falar em biologia é falar numa amplitude tão grande que perde o foco se eu deixar isso vago no meu item material e métodos. Então, precisa ser explicitado também neste item. Como é que eu sei que ficou bom o texto que eu escrevi? A melhor dica é essa. Tem alguém na sua família que não é da sua área? É esse. Pede para ele, por favor, lê isso aqui e vê se você entende o que eu estou querendo fazer. Se uma pessoa que não é da sua área lê o material e métodos e sabe de onde que você vai sair, onde você vai chegar, esse item está primorosamente escrito. Ok, na sequência, às vezes até como um item dentro de material e métodos você pode colocar, é indispensável que eu explicite ao Profibio qual é a minha pretensão de produto. Um ou vários não faz diferença. Não é esse que é o importante. Eu posso ter um produto magnífico que revoluciona o ensino de um determinado tópico e eu posso produzir N que não vão ter impacto nenhum, não vão ser usados por nenhum colega meu que não teve a oportunidade de estar no mestrado profissional. Então, é a qualidade disso que vai fazer a diferença. Simplesmente descreva, pé no chão, aquilo que você realmente acredita que você dá conta de fazer nesse projeto. Escreva em detalhe o que você tem expectativa. Significa que pode ser que no meio do trabalho isso mude e você produza não esse, mas uma outra coisa. Fazer projeto é assim. A gente faz uma ideia, uma projeção de atividades e ao longo do andamento precisa rever uma série de coisas comumente. Isso não é problema nenhum. Mas na hora que você entrega o seu projeto, você tem que ter clareza de onde você gostaria de chegar. E esse é o produto que você vai descrever nesse item. Foque nos objetivos do mestrado profissional na hora que você pensa no seu produto. E aí, muito especialmente, a aplicabilidade a várias realidades. Nós vivemos num país de alta diversidade de condições sociais, econômicas, e a educação brasileira está desesperadamente precisando ser alavancada. A aplicabilidade nas várias realidades é um ponto muito favorável para o seu produto. Outra coisa importante é a adequação ao ensino médio. Eu não posso produzir dentro de um mestrado profissional de ensino de biologia um produto excelente, mas que só serve para ciências, só serve para educação básica no ensino fundamental, não no ensino médio. Então aí perdeu o nosso foco. Então foque nas características do Profibio e você vai ter uma explicitação boa dos seus produtos previstos. Em seguida, você vai organizar tudo que você propôs fazer dentro de um cronograma de atividades. Eu sugiro que vocês façam um cronograma de base trimestral, bimestral, se você quiser muita precisão. Mais do que isso, talvez você tenha dificuldades de prever no longo tempo. Nesse momento, a gente está tendo dificuldade de prever tudo. Mas eu sou brasileira, não desisto nunca e eu acredito que as coisas vão ficar melhores. Então, faça a sua proposta dentro da sua expectativa de um mundo razoavelmente normal de novo. Como é que eu vou envolver aluno e ter proatividade dele e fazer ensino por investigação se eu sequer vejo o meu aluno faz meses e não sei quantos meses mais eu vou ficar sem vê-los? Nós vamos ter que ser criativos. Eu não estou vendo vocês, mas vocês me veem quando assistem o vídeo. Eu faço videoconferência, eu vejo as pessoas, eu converso com elas. Eu tenho feito videoconferência com a minha família para matar a saudade, para manter a cabeça funcionando bem e o coração quentinho. Então dá para fazer um monte de coisa usando a tecnologia. Então já coloca isso no seu projeto. Já pensa numa forma de incluir a sua ideia digitalmente. Isso vai fazer dar certo em qualquer circunstância. Se você puder ter um contato mais direto com o seu aluno, ou se você não puder. Importante no cronograma,
Ele tem que começar com uma linha dizendo revisão de literatura e todo o período até a sua defesa marcado. Porque o tempo todo você tem que estar verificando se alguém produziu algo naquela linha. De repente, alguém fez o que você está fazendo. E aí? Você não vai citar, vai esperar um membro da sua banca, na hora da defesa, te falar assim: escuta, mas você não viu o trabalho do fulano que fez exatamente isso. Ah, muito desgastante, muito triste, mas acontece. Aconteceu algo muito parecido com isso agora com um aluno meu que estava escrevendo um projeto de mestrado, não é do Prof. Bio, mas foi publicado um artigo que trabalhava com uma parte pequena, mas com as mesmas espécies que ele propunha. Então nós tivemos que rever o projeto, mudamos espécies, revisamos tudo, e isso é saudável. Por que que a gente achou? Porque fazemos revisão de literatura constante. Sem isso, não funciona. A submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, isso tem que estar piscando em luz fosforescente, assim, forte, para você não esquecer, para você não adiar, porque leva um tempo na análise e você só pode fazer pesquisa envolvendo seres humanos depois que você tem um parecer favorável do comitê. Então, tem que ser breve nisso, tem que ser ágil e isso tem que estar aí na ponta da agulha logo que você fecha o seu projeto. A divulgação desse projeto para a sua comunidade escolar, você vai precisar de reunir pais e responsáveis e os seus alunos virtualmente, talvez. Talvez você faça um pequeno vídeo explicando isso, mande para eles e eles entrem num formulário no Google Forms para dar concordância deles no termo que eles precisam preencher, que vai ser exigido pelo comitê de ética, que você vai ter que acrescentar. Então, esse momento é um momento também urgente e é importante. Depois você vai ter um exame de qualificação, você precisa apresentar oralmente esse projeto perante uma comissão que vai te avaliar, e essa comissão vai dizer você está qualificado quanto ao seu projeto ou não. Então, coloque no seu calendário. Depois, cada momento do seu projeto, etapa, ou como você se referiu, pode colocar o nome da atividade, mas cada coisa que você disse em material e métodos que faria tem que aparecer no seu cronograma, tem que ser explicitado. Depois, a redação da versão prévia, para que você possa fazer uma pré-defesa de qualidade, antecipe o quanto antes. À medida que você já tem resultados, comece a escrever. Cumpriu o momento 1, começa a escrever a respeito dele. Está com o momento 2 em andamento? Vai tomando nota, vai escrevendo aquilo, porque facilita muito a compilação do seu TCM quando você antecipa esses trabalhos. E no final, a redação dessa versão final, considerando o que sua avaliação de pré-defesa resultou e a defesa que tem que estar prevista para 24 meses. Ok, ninguém precisa me lembrar que nós estamos num momento atípico, que as coisas estão difíceis de prever. Eu sei, tá mesmo. E aqui tem alguma flexibilidade, mas se eu não projetar para terminar em 24 meses, talvez eu não termine em 36. E isso é muito ruim para você e para nós. A comprovação dos aspectos éticos, você não vai de fato comprovar ainda, você vai dizer que você está submetendo o seu projeto, que você conhece a legislação vigente relativa à área que você está trabalhando, se você vai coletar numa unidade que é uma reserva e seu aluno vai com você e vai fazer coleta de material biológico, tem regras para isso, tem legislação para isso. Então, não só o aspecto ético da pesquisa com seres humanos, mas também essa parte você precisa levar em conta e explicitar que você sabe que tem que fazer isso e que você fará. Nas referências, a listagem tem que ser consistente. Se é ABNT, é ABNT em cada ponto e em cada vírgula. Se eu adotei um outro padrão de referências, também eu vou manter a consistência do início ao fim. E espera-se que seja uma lista abrangente. Não tem que ser longa, não tem que ser curta, tem que ser abrangente em relação ao que você propôs fazer.
Então, o projeto está pronto? Não. Agora a gente volta lá no resumo, né? Falta fazer um resumo bem estruturado. Introduzir o aluno, o assunto do projeto, dizer qual é a sua motivação e a fundamentação teórica mais relevante. Dizer quais são os seus objetivos com esse projeto. A síntese de como você vai fazer esse trabalho e o que você espera obter em até 250 palavras. Então, é um exercício de concisão que a gente precisa aprender a fazer. Agora o projeto está pronto? Não, ainda não. Preciso destacar palavras-chave, que normalmente são aquelas que refletem a essência do trabalho que eu vou fazer e que vêm em acréscimo aquelas que já estão no título. Não tem impedimento, exceto se a regra da revista que você vai submeter ou da própria instituição limitar, que haja sobreposição. Fala, não, essa palavra é muito importante, ela está no título, mas eu destaco como palavra-chave. A maioria das pessoas destaca palavras além daquelas que estão no próprio título. E aí eu vou fechar o meu título. É claro que eu já tenho uma série de ideias de como ele deve ser, mas a questão é que eu preciso focar nesses dois termos que eu coloco aqui. Duas coisas que são desafios, né, gente? Ser conciso e preciso. Eu não posso dizer mais do que eu vou fazer no meu título e não posso colocar menos do que eu vou fazer no meu título. Revise. Terminei, escrevi tudo. Revise. Leia várias vezes. Corrija você antes de passar para o seu orientador. Faça tudo que te é possível. E evite alguns vícios de linguagem. Aí o meu papirozinho de dicas de expressão. Biólogos, fujam de linguagem finalista. Vai ficar terrível se você incorrer nesse risco. Cuidado quando você escrever para. Você para aí do verbo parar, respira fundo e pensa se você não está pervertendo todos os princípios da seleção natural. O uso de através em língua portuguesa, em dicionário, é só de atravessar. Então, algo passa através da membrana. Mas a maior parte dos usos de através que a gente faz deveriam estar escritos por meio de, ou por, ou pelo, pela. O uso de um ou uma também é importante e a gente tem vício terrível nisso. Eu encontrei uma maior porcentagem de acerto nessa questão no meu pós-teste. Uma maior? Não, você encontrou maior porcentagem. Esse uma está aí por puro vício de linguagem. Você vai usar um em uma quando você estiver falando de um artigo indefinido. É uma coisa que eu não posso precisar, é uma. Ou quando é um de algarismo arábico. Fora disso, corta, despreza, que vai ficar melhor. Uso de por e pelo ou pela, às vezes ele é usado sem muita precisão. Se eu vou fazer um desenvolvimento de jogos e no meu título eu escrevo assim, desenvolvimento de jogos em tal assunto, pelos alunos do ensino médio. Significa que você vai pegar todos os alunos do ensino médio e vai fazer um trabalho com eles. Não é isso. Não é por alunos, é por uma amostra que você vai usar. Então, seja específico. Se é indefinido, é por. Se é definido, é um conjunto explícito que está pegando todo mundo, é pelo ou pela. Outra coisa que a gente vê demais nos trabalhos e nos pré-testes e nos testes, pós-testes que vocês preparam, são questões sem verbo. Qual o nome da estrutura que está apontada? Não existe questão sem verbo. Qual é o nome da estrutura? É isso que você queria ter escrito. Na fala, cabe, ok. A linguagem oral ela é muito mais flexível, mas na linguagem escrita não é aceitável. As referências topográficas, na figura abaixo você vai ver tal coisa, só que eu escrevi mais coisa e o abaixo ficou a página seguinte que está acima. Então, evite essa referência topográfica e diga a seguir, anterior, no item X do meu trabalho, eu referi isso, e você faz um trabalho mais redondinho, mostra que você de fato revisou esse material. Vou repetir uma frase que eu já comentei na apresentação passada nas respostas, no tópico 1.
Ser breve, ser conciso é a alma da sabedoria, já dizia Shakespeare. Faça dos seus parágrafos realmente uma unidade de composição. Você não dá parágrafo porque já tem muitas linhas num texto. Às vezes, uma frase, ela merece ser um parágrafo, porque ela reúne uma ideia, ela é uma unidade de composição. E cada frase sua deve contar uma história, do modo mais curto que seja possível. Isso vai tornar seu texto muito bom. Você vai fazer um material que vai ser bem avaliado, que vai funcionar. E lembre-se que você escrevendo o projeto, na verdade, você está começando a escrever o seu TCM. Uma introdução bem escrita, material e métodos bem escritos, objetivos bem elaborados, eles vão figurar quase que da mesma maneira lá no seu TCM. Então, suas primeiras 12 páginas de TCM podem estar sendo escritas aqui. Ok, nesse momento a gente não tem como tirar as dúvidas, mas eu me comprometo com quem tiver qualquer dúvida a respeito dessa apresentação e registrar nos nossos comentários. Eu me comprometo a observar, a responder na medida da correria e do tempo, mas farei isso com muito prazer, responderei a todos vocês. Fiquem à vontade. Infelizmente, eu preciso fazer essa comunicação triste. Essa semana, no domingo passado, nós perdemos um dos nossos alunos da turma de 2018. O Rodrigo, infelizmente, contraiu a Covid e nos deixou. Eu não podia deixar de apresentá-lo para vocês, porque é uma pena não conhecer o Rodrigo e não conhecê-lo pessoalmente. Posso garantir que somos muitos os que estão sentindo sua falta, estão com o coração apertado e que tenha certeza de que valeu a pena conviver com ele, conhecê-lo e que todos nós aprendemos com alguém que tinha um coração maior do que a própria pessoa. Descanse em paz, Rodrigo, e seus amigos jamais vão te esquecer. Ok, vamos encerrar esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, marca o sininho, dá o seu like, e isso vai motivar os próximos 16 tópicos previstos e, quem sabe, nas suas perguntas, nos seus comentários, outros que eu nem pensei a respeito. Está sendo um prazer fazer esse projeto. Encontro com vocês no próximo vídeo. Vamos nessa, Prof. Bio. Deixo algumas referências para vocês, algumas sugestões de leitura que já deixei no vídeo anterior, mas que são importantes para te dar aquele pontapé e fazer o trabalho realmente descolar. Até a próxima!